A remoção da válvula termostática influencia diretamente o funcionamento das velas de ignição, o seu desempenho e, consequentemente, consumo de combustível e emissão de poluentes. Algo que é muito comum, você tirou uma válvula termostática, o motor passa a trabalhar mais frio. Como os carros hoje têm sistema de injeção, o sensor de temperatura detecta que o motor está frio, coloca mais combustível. Qual é o efeito disso? Acaba carbonizando a ponta da vela de ignição. Então você tira a vela, você olha a ponta dela, ela está escurecida se você estiver usando gasolina. Essa coloração escura, uma cor mais negra, indica o carbonizamento da vela. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi direito. Se a vela trabalhar muito fria, carboniza. Ela tende a carbonizar. E se trabalhar muito quente? Se trabalhar muito quente, a vela vira um ponto de calor dentro da câmara de combustão e pode gerar um fenômeno que nós chamamos pré-ignição. O que é a pré-ignição? Existe um momento, correto, no qual eu tenho que gerar centelha para dar início à reação de queima de combustível. Isso nós chamamos de ponto de ignição. A pré-ignição é quando você tem um ponto quente na câmara de combustão. Antes que eu gere a minha centelha, esse ponto quente começa a queimar a mistura ar-combustível. Pode ser por uma aplicação errada de vela, pode ser por um problema de superaquecimento, falta de troca térmica. E também, uma coisa que pouca gente se atenta é que muitas vezes, por exemplo, lembra aquele tranquinho que você deu quando o carro não queria pegar? Uhum. Você pode quebrar uma correia dentada, faz uma marquinha no pistão. Uma marca num pistão pode virar um ponto quente na câmara de combustão. Às vezes um anel de fogo da junta de cabeçote está desalinhado, pode virar um ponto quente. Então são diversos problemas, excesso de carbonização vira ponto quente na câmara de combustão, excesso de resíduo que podem virar um ponto quente na câmara de combustão. E esse ponto quente pode dar início à reação de queima da mistura ar-combustível, antes de eu gerar a minha centelha. Qual o problema disso? É a mesma coisa que você estivesse adiantando o ponto de ignição. A pressão e temperatura na câmara começa a aumentar muito e pode me gerar um problema que nós chamamos de detonação. A detonação é um fenômeno que ocorre depois da centelha. É um fenômeno que nós costumamos chamar de fenômeno de borda, porque ele ocorre mais nas bordas da câmara de combustão. O que é isso? Você tem um aumento de temperatura e pressão, eu vou queimando esse combustível, como a pressão está muito alta, a temperatura está muito alta, de vez de eu queimar, ele explode. Aí você pode falar, Hiro, mas qual a diferença de queimar e explodir? Basicamente a diferença está na velocidade de queima. Quando eu falo de queima de combustível, mais ou menos 15 a 30 metros por segundo. Quando eu tenho uma explosão, eu estou falando 300 metros por segundo. Então eu tenho picos de pressões, picos de temperatura, aonde? Na região de borda da câmara de combustão. Costuma danificar aonde? Principalmente os pistões, próxima à região dos anéis.